Oh
Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado porque o Senhor nos preserva, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos acolhe e o Senhor nos abençoa com todo tipo de sorte, com toda sorte de bênçãos espirituais, Senhor, com todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque convivendo contigo, entendendo, Senhor, as situações, o modo como o Senhor age, entendendo como o Senhor é bondoso e como o Senhor não nos desampara nunca, Senhor. Nós podemos ter essa certeza, essa esperança de que o Senhor não se esquece de nós em nenhum momento, que o Senhor sempre está com os braços abertos e as mãos estendidas, em pé, à direita do Pai, agindo, Senhor, intervindo na nossa vida e sendo a fonte do nosso socorro, Deus. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós em nenhum momento. E sabendo disso, Senhor, eu peço que corações que ainda estão afastados de Ti, que precisam conhecer essa verdade, Pai, possam ter essa certeza, essa experiência de Te conhecer e de ter um coração completamente rendido a Ti, Senhor. Isso tem muito a ver com a palavra, com a mensagem dessa noite, Senhor. Que nós precisamos aprender a nos entregar ao Senhor e aceitar que nada nosso, Senhor, pode ficar, mas tudo e todas as capacidades que temos, tudo que somos, precisam ser moldados pelo Senhor. E que o Senhor nos abençoe e nos transforme a cada dia, Senhor, para ficarmos mais parecidos com Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Esse momento de entrega de dízimos e ofertas, nós sempre trazemos uma mensagem, trazemos uma palavra com fundamentação bíblica do dízimo, com um ensinamento, porque não é aquilo de material que nós entregamos ao Senhor, né, que nos abençoa, mas o Senhor a quem nós estamos dispostos a entregar a nossa vida, todos os dias, todas as circunstâncias da nossa vida, todo o nosso empenho, tudo aquilo que trabalhamos, tudo aquilo que construímos. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos devem render graças ao Senhor e render graças também mediante a essa questão dos dízimos. E o dízimo ele é uma questão polêmica no mundo, de forma geral, porque ele é mal visto. Os incrédulos eles tentam usar esse argumento do dízimo como uma comprovação de um desvio de caráter dentro da igreja, uma crise moral, uma crise ética dentro da igreja que tornam pastores em mega empresários, bilionários, empresários da fé. Mas nada mais longe da verdade do que isso. Os dízimos eles foram instituídos por Deus para que nós aprendamos a obedecer, a conhecer do Senhor e a confiar no Senhor. Isso nós sabemos já e temos exemplos de capa a capa.
na Bíblia. O Senhor Jesus, ele se alegra em um momento onde ele vê não a fila de ricos e pessoas abastadas que estavam indo ofertar ao Senhor, mas ele se alegra com a única moeda de uma senhora viúva. E nós passamos por essa história, lembramos da musiquinha infantil e nós não refletimos no peso que essa palavra viúva tem. A viúva, ela estava desamparada, possivelmente sem filhos também, pobre, muito pobre, paupérrima, entregando tudo o que tinha ao Senhor. A sua esperança e a sua devoção ao Senhor, tudo o que ela tinha. Enquanto ela podia ser zombada e o testemunho de pobreza era uma evidência do desamparo do Senhor para aquela cultura. Mas o Senhor louva e exalta a atitude daquela senhora, daquela viúva, desamparada pelos homens, mas de forma nenhuma desamparada por Deus. São histórias como essa que o Senhor nos permite a cada domingo, a cada vez que nós estamos diante do Senhor e podemos e temos a oportunidade de fazer uma oferta, de fazer essa entrega de dízimos e ofertas. É uma oportunidade de estarmos nesse hall, né, nessa galeria de homens e mulheres de fé, como essa viúva estava, diante do Senhor, entregando a sua oferta, mas principalmente entregando a sua vida e a sua confiança completa ao Senhor. Amém? Fazendo
Amém. Convido o pastor Ismael, ministrará a mensagem dessa noite. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Todos encontraram Jeremias no capítulo 18. Nós vamos ler até o versículo 6. Do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar. Senhor, fale conosco nesse momento. Nós te pedimos, estamos com o nosso coração aberto a Ti. Dependemos do Teu Espírito Santo que nos envolva e possamos compreender a Tua voz, a Tua palavra nesse momento. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Me chamou muito a atenção esse texto, porque é dito o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus já não estava falando? A palavra que veio e disse: desce até a casa do oleiro e lá te farei ouvir a minha palavra. Deus já estava falando. Capítulo 18, os capítulos anteriores, aparece: veio a palavra do Senhor a Jeremias diversas vezes. A palavra do Senhor, ela já se manifestava. Só que dessa vez acontece algo diferente. A palavra do Senhor vem a Jeremias e lhe dá agora algumas instruções para que ele pudesse ouvir a palavra do Senhor. E nós aprendemos algumas coisas aqui. Isto é, qual a diferença da primeira palavra para a segunda palavra? O que será que estava acontecendo? Mas houve ali uma ordem, né? Disse assim, ó, a palavra do Senhor: levanta-te e desce à casa do oleiro. Levanta-te e desce à casa do oleiro. E por que Deus estava falando assim com ele? E fala conosco também. Porque às vezes nós conhecemos a palavra,
Nós ouvimos a palavra. Todos os domingos, nós estamos aqui reunidos, ouvindo a palavra. E quem nasceu em lar cristão, lar evangélico, ouve a palavra há muito tempo, né? Alguns aqui já ouviram a palavra há mais de 80 anos. Outros 50, né? Palavra do Senhor. Mas existe uma diferença entre você ouvir a palavra, na mensagem, no culto. Existe uma diferença entre você estar habituado à palavra de Deus e você saber aplicar a palavra de Deus às paisagens deste mundo. Muitas vezes nós não temos a capacidade de obedecer, porque aqui diz assim, ao profeta, levanta-te e desce, né? Desce e vai até a casa do oleiro, vai até aquele lugar barrento, vai até aquele lugar na beira do rio, né? Isto é, vá até os lugares reais, palpáveis, nítidos, claros da tua sociedade. E é ali que você deve aprender a interpretar, a perceber o verdadeiro significado da palavra de Deus. É lá onde está o trabalhador. Essa palavra desce, ela é muito significativa. O texto aqui é muito simbólico, né? Desce até a casa do oleiro que eu falarei ali contigo. E às vezes para nós ouvirmos, conseguirmos ouvir de fato, entender e poder aplicar a palavra de Deus, nós temos que descer. É como se Deus dissesse, se você estiver lá em cima, eu não falo contigo. Eu falo de verdade. Eu falo numa camada mais profunda. Eu falo de uma forma mais prática para o contexto dessa vida, desse mundo, se você descer. Tá? Sabe, às vezes nós ficamos aqui em cima, né? No meio do povo de Deus, nas regiões celestiais em Cristo, no meio de escolas bíblicas, em seminários, nos contatos cotidianos com aqueles que têm a mesma experiência que nós temos, mas nós não estamos dispostos a descer deste pedestal e irmos até aquele que está lá embaixo, aquele que está na labuta, aquele que está na luta, aquele que está se prostituindo, aquele que está nas drogas, porque nós não imaginamos que chegando a um lugar destes, nós possamos ali perceber que existe uma palavra de Deus para nós naquela circunstância. Muitas vezes nós somos elite. Hoje o povo de Deus, querendo chegar à maioria no Brasil, nós vivemos às vezes em lugares assim muito conservados, e aonde a palavra é abundante. Tem pregadores e pregadores e pregadores e pregadores, mas os efeitos práticos dessa palavra não conseguem ser vistos. Né? E quando nós descemos, nós só conseguimos ver o caos, nós só conseguimos ver os pecados, nós só conseguimos ver pessoas erradas,
Mas nós não conseguimos ver a imagem de Deus no rosto, na vida de um mendigo. Uma vez chegou uma moça para um pastor. Ela tinha vivido uma vida dissoluta, uma vida de prostituição, uma vida de pecado, uma vida degradante. E ela chegou para o pastor e falou: pastor, eu não tenho valor algum. Olha o meu passado, olha a minha vida, olha os lugares por onde eu andei. Eu estou totalmente contaminada. Eu não tenho valor nenhum diante de Deus. E aquele pastor, ele pegou 2 moedas de mesmo valor, só que uma estava arranhada, sem brilho, suja, e a outra estava polida. E ele perguntou: qual dessas 2 moedas tem mais valor? E ela respondeu: as 2 têm o mesmo valor. E aquele pastor disse àquela mulher, aquela moça: você tem tudo valor, porque em você está a imagem do Senhor. Só que nós muitas vezes não conseguimos ver a imagem do Senhor naqueles que estão degradados e perdidos, porque nós não descemos. Aqui foi dito para que o profeta descesse, e Deus, Ele quer falar conosco numa dimensão diferente, na medida em que a gente desce, em que a gente se submete, em que a gente se levanta para descer. Quando nós estamos dispostos a obedecer. Muita gente não recebe do Senhor a revelação mais profunda na sua vida, porque não está disposto a descer do seu orgulho, descer das suas convicções, descer da sua história de vida, que às vezes é exaltada como um ídolo, mas você não consegue se colocar numa posição de humildade e dizer: Senhor, fala comigo. Porque tudo aquilo que parece que eu sei ainda é pouco, e eu quero muito mais. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que Deus queria falar com o profeta de uma forma mais profunda, de uma forma muito superior ao que ele tinha falado antes. E diz: desça de onde você está. Talvez aqui nós tenhamos muita gente que tenha que descer de onde está para experimentar um relacionamento mais profundo com Deus. E quando o profeta obedeceu, porque diz a palavra de Deus, no versículo 3, né? No versículo 2 é: levanta-te e desça. Mas no versículo 3 diz assim: e desci. Obedeci. E quando ele desceu, ele percebeu algumas coisas que nós mesmos precisamos perceber. A primeira coisa que ele percebe quando ele desce à casa do oleiro. O que é o oleiro? O oleiro é aquele que trabalha com barro e vai fazendo aqueles vasos, né? E a primeira coisa que ele percebe é que o oleiro, diz a palavra de Deus, descia à casa do oleiro
e eis que ele estava trabalhando. Eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O que a gente tem que entender é que mesmo que você não vá, Deus, Ele já está trabalhando. Deus, Ele já está moldando. Ele tem nos dado a missão de ir, mas Ele não está alheio às coisas que estão acontecendo. O oleiro continuamente está trabalhando nesse mundo. E Ele está trabalhando em todos. E Ele está trabalhando em você. E é Ele quem diz, desce. Porque Ele está trabalhando. O Senhor Jesus um dia disse assim, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Senhor está numa missão como oleiro de trabalhar continuamente na nossa vida. Diz a palavra que Ele estava trabalhando. Sabe que às vezes você não reconhece o oleiro trabalhando na sua vida. Você acha que é sorte. Você acha que é inteligência. Você acha que é o preparo que foi lhe dado durante muitos anos, porque você teve o privilégio de nascer numa família que valoriza os estudos. Você acha que as portas se abriram por acaso? Você acha que participa de uma igreja porque um dia tomou lá uma decisão ou por alguma contingência do destino? Mas eu quero te dizer o seguinte, que o oleiro, ele não para de trabalhar. Mesmo quando você não reconhece. E o oleiro trabalha nas tuas alegrias, e o oleiro trabalha nos teus sofrimentos, e o oleiro trabalha nas tuas dúvidas, e o oleiro trabalha na tua prosperidade, e o oleiro trabalha nas suas dívidas, nos momentos de privação, porque o Senhor se importa conosco em tudo que Ele faz. Ele tem um objetivo. Ele está nos moldando. O oleiro não para de trabalhar. E quando o profeta desce até a casa do oleiro, diz que ele estava trabalhando em sua obra sobre as rodas. Os irmãos sabem como é que o oleiro trabalha, né? Ele pedala aquela roda, vai girando ali, põe o barro e vai pedalando, e o barro vai girando e ele vai moldando com as mãos. Tem essa imagem? E é interessante que, dependendo do barro, se o barro está mais mole, está mais duro, está no ponto, ele pedala ou mais rápido ou mais devagar. E o barro tem que acompanhar a sincronia do movimento dos pés do oleiro. E a gente tem um problema aqui porque o barro somos nós. E nós somos barros que temos vontade própria. E muitas vezes o que acontece, que nós nos quebramos tantas vezes, é porque não tem sincronia. O oleiro está pedalando rápido, a gente está devagar. O oleiro está pedalando mais devagar e a gente está rápido.
Nós não sincronizamos a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas decisões ao movimento do oleiro. E o vaso quebra. Você toma decisões precipitadas. Você caminha em caminhos que Deus nunca imaginou para você. Muitas vezes nós somos rebeldes. E nós não temos aquela percepção do movimento dos pedais do nosso oleiro, para que a gente possa cooperar com aquele movimento e nos permitirmos ser moldados por ele, conforme a vontade dele, conforme o plano dele, conforme o vaso que ele idealizou em sua mente para que sejamos nós. E a pergunta é se nós estamos em sintonia. E para estarmos em sintonia, nós precisamos entender a mente do oleiro. Perceber a vontade do oleiro. Nessa representação aqui, o povo de Israel tinha se quebrado. Jeremias estava dizendo, vocês vão para o cativeiro. Por quê? Porque vocês são rebeldes, vocês não obedecem, vocês não caminham os caminhos do Senhor. A pergunta que cada um de nós devemos fazer é se nós estamos em sintonia com o nosso Senhor. Aquela sintonia que entende o tempo certo das coisas, que entende a velocidade certa das coisas, que percebe as mãos do Criador direcionando a forma que nós devemos ser e viver. Quando a gente vem aqui ouvir a palavra de Deus, é porque o oleiro está trabalhando e está dizendo assim, vamos sintonizar, vamos ajustar, vamos ter sincronicidade, para que tudo dê certo, para que caminhe no caminho certo. Agora, outra coisa que aprendemos nesse texto é que além do sincronismo que deve haver entre o barro e o oleiro, é que, como não houve esse sincronismo, e como o barro não estava bem preparado, e o barro resistia às mãos do oleiro, e por isso se quebrou, mas diz a palavra de Deus no versículo 4, vamos ver, como o barro que ele fazia, como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Quando nós quebramos, uma coisa nós devemos entender, se você é de Deus, você se quebra nas mãos do oleiro. Né? Se você não é de Deus, você se quebra nas mãos do diabo, nas mãos do mundo, nas mãos
das fatalidades. Mas aqui era um barro que estava nas mãos do oleiro. Você que é povo de Deus, você que é filho de Deus, você que é servo de Deus, às vezes falta, né, aquela humildade para descer. Às vezes falta o deixar-se moldar. Muitas vezes falta o sincronismo com a vontade de Deus e com o movimento dos pés do oleiro. Mas mesmo quando você quebra, você deve agradecer a Deus, porque você quebra onde? Nas mãos do oleiro. É o melhor lugar para quebrar, tá? Porque esse oleiro aqui, que é apresentado, ele não trabalha com vassoura e com pazinha e com o cantinho do lixo. Porque diz que ele pega o mesmo barro e desse mesmo barro ele constrói outro vaso novo. Mas é o mesmo barro. Se fôssemos nós, né? É bem mais fácil você pegar a pazinha, a vassoura, a lixeira e jogar fora e começa de novo. Mas se você se quebra nas mãos do oleiro, ele pega você e faz de novo. Por isso, não se permita ser quebrado nas mãos do diabo. Não se permita quebrar-se na mão das circunstâncias deste mundo, das intempéries. Sinta-se quebrado nas mãos do Senhor. Porque depois de ser reconstruído, todo mundo vai perceber o quê? Que ali está um vaso novo. Porque ele pega e faz de novo. Ele reconstrói. Ele não joga fora. Ele não despreza. Nós que somos do Senhor, a gente comete muitos erros, mas permanecemos nas mãos do oleiro para sermos reconstruídos. E quando ele faz ainda melhor. Evidente que o oleiro ele vai ter que quebrar mais, amassar mais, purificar mais aquele barro. Tem todo um processo de purificação, de limpeza. Ele vai molhar mais. Ele vai colocar elementos para que fique trabalhável. Ele vai colocar de novo nas rodas. Ele vai pedalar de novo. E você vai ter que ir aprendendo a se conformar às mãos do oleiro. Não pode ser um barro teimoso, duro, mas flexível, preparado, sincronizado com a velocidade dos pés do oleiro e adaptável às suas mãos e à força das suas mãos naqueles movimentos bonitos de um oleiro trabalhando na sua vida. O oleiro faz um vaso novo. E é interessante, olha o que diz ali no final do versículo 4. Vamos ler ele inteiro. Como o vaso que ele fazia de barro
se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro. A vontade do oleiro é que deve prevalecer. Veio a palavra do Senhor a Jeremias e disse: desce, porque eu quero falar com você. Você vai daí ouvir. Mas você vai ouvir de uma forma diferente, percebendo nas circunstâncias práticas da vida dos homens, como eu estou ali. Como eu nunca deixei de agir. E como as minhas mãos tudo pode transformar. Se você se submeter à minha vontade, ao meu tempo, andar em sintonia comigo, tudo vai dar certo nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nesta vida nós fomos rebeldes diante de Ti. Nós quisemos andar nos nossos próprios caminhos e conforme o nosso próprio entendimento. Mas hoje compreendemos que quebramos. O bom é que quebramos nas Tuas mãos. E o Senhor tem reconstruído. Pedimos então a Deus que possamos ter essa percepção da necessidade, Senhor, de nos humilharmos diante de Ti, de descermos, de olharmos as Tuas obras e a Tua ação, que se manifesta em cada canto desse mundo, e que aprendamos, ó Deus, a nos submeter a Ti. Esteja nos abençoando, esteja abençoando a Tua igreja, o Teu povo, cada um, Senhor, individualmente. Que cada um possa descer e contemplar as Tuas obras, a obra do oleiro, na sua própria vida. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido o grupo de louvor. Saber quem Tu és, eu poder
Convido os irmãos a se colocarem em pé, vamos orar. Senhor, pedimos agora a proteção do Senhor, os cuidados do Senhor, que o exército do Senhor esteja acampado, operando debaixo das tuas ordens em proteção ao teu povo, ó Deus. Abençoa-nos, guarda-nos, proteja-nos, ó Deus, nós te pedimos. Peço pela saúde do teu povo, peço, Senhor, pela capacidade para o trabalho, para o estudo, e que o Senhor esteja abrindo os caminhos, ó Deus, para cada vida, seus projetos, que as portas estejam se abrindo e que a bênção do Senhor seja muito perceptível em cada vida. Nós te pedimos isso. Guarda-nos agora quando retornamos aos nossos lares. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço aí no seu irmão.